Brown, White de 3, nem chega perto. Eita. Quando os Celtics perderam para os Sixers após liderarem por 3-1, surgiu uma desculpa fácil para todos apontarem. Jason Tatum não jogou, mas Embiid perdeu 3 jogos e provavelmente estava ainda menos saudável, então isso não é desculpa. No entanto, o que foi varrido para debaixo do tapete é o que aconteceu com Derrick White, um dos favoritos da torcida em Boston, um jogador de apoio muito querido que foi amplamente elogiado na liga por seu talento excepcional. Ele perdeu totalmente suas habilidades no basquete. Ele teve os piores números da carreira nos playoffs, e o desempenho dele nos playoffs tem sido fantástico em todos os anos em que esteve em Boston. Até agora. A questão é que o colapso dele não começou só nos playoffs. Durante toda a temporada, Derrick White enfrentou um nível de dificuldade que nunca vimos nele antes. Alguns disseram que isso ocorreu pela maior atenção defensiva sem Tatum. Mesmo após o retorno de Tatum, White não melhorou. Na verdade, ele estava ainda pior. Tatum atuou em 6 dos 7 jogos dos playoffs, enquanto White teve suas piores atuações. Então vamos dar uma olhada no colapso catastrófico de Derrick White e analisar de perto o que aconteceu. Disseram: continue tentando, continue arremessando, acreditamos em você. Acho que já tentei quase tudo. O principal problema do desempenho de White nos playoffs foi um efeito dominó acumulado durante a temporada regular. Os times da liga notaram que seu arremesso de 3 pontos piorou tanto que passaram a deixá-lo arremessar. Exemplo da defesa dos Sixers sobre White. E por defesa, quero dizer nenhuma mesmo. Os Sixers dobram a marcação em Tatum lá no perímetro, quase fora da câmera. Veja o que ocorre quando ele toca para Nikola Vucevic. Paul George e Adam Bona só se preocupam com Vucevic recebendo a bola e passando novamente. Bona vê White, mas não se importa que ele esteja livre na linha de 3, pois prioriza correr ao garrafão para impedir passe do Vucevic ou infiltração de White. Pago para esses departamentos. White erra, Brown calcula o tempo certinho. Obviamente, com tanto espaço, White vai arriscar e errar. Lembre-se que este é o primeiro jogo da série e os Sixers já tinham traçado o plano de não marcar White de jeito nenhum. O aproveitamento dele nas bolas de 3 na temporada foi tão ruim que os times não respeitam mais seu arremesso, deixando o ataque dos Celtics mais congestionado. E isso significa que eles podem dobrar a marcação em Tatum de forma mais eficiente. Nessa jogada, basicamente acontece a mesma coisa. Kelly Oubre deixa White e dobra a marcação em Tatum desta vez. Tatum vê isso imediatamente e passa a bola para ele, mas White está livre por um motivo. Essa jogada aqui é hilária demais. Enquanto os Sixers estão voltando para a defesa, 3 jogadores diferentes estão apontando para o canto onde está Peyton Pritchard, que está completamente livre. Nenhum deles sequer se importa que Derrick White também está completamente livre. Adam Bona nem está olhando para ele, ignorando-o mais uma vez e prefere tentar ajudar contra Jaylen Brown. Ele vai dominar a bola e passar. 1 para 3. Esse arremesso reto foi bom. Nos 2 ou 3 anos anteriores, White e Pritchard eram praticamente iguais nos arremessos de 3 pontos. Na série, White ameaçava tão pouco de 3 pontos que os Sixers o marcaram como se fosse Ahmed Thompson. Ou Andre Drummond, que teve aproveitamento de 3 pontos bem melhor que Derrick White na série. Estou ficando louco? Só eu não sabia que Drummond arremessa de 3 pontos? Não é coincidência que, quase sempre que fazem a dobra, é o marcador do White quem o deixa livre. Imagine ser marcado na linha de 3 pontos como Andre Drummond está sendo. Isso é realmente insano. No entanto, é o abalo mental de estar completamente livre e ainda assim errar que acabou com a confiança do White nos playoffs e durante toda a temporada também. White era chamado de jogador de defesa e bola de 3 pelos leigos, mas é discutivelmente o jogador de função mais completo da liga, com potencial para ser All-Star. Bom, pelo menos era antes disso. Sua verdadeira força vem do seu controle de bola de elite e da sua capacidade de criar jogadas. Sua habilidade de furar a defesa é o que o diferencia dos outros jogadores de função. Com o avanço da temporada 2025-26 e a perda misteriosa do arremesso de White, outros times passaram a defendê-lo de forma diferente no pick and roll. Nos primeiros 4 ou 5 jogos, os Sixers recuavam no pick and roll, preferindo deixá-lo arremessar de 3 ou tentar um floater de longe. É basicamente como a maioria dos times defende Ahmed Thompson. Eles aceitam qualquer arremesso dele, mas não querem que ele infiltre e passe para um arremessador de verdade. Dado o quão mal ele jogava, foi a escolha certa.
Com toda a defesa não respeitando mais a sua capacidade de pontuar, isso fez com que White começasse a duvidar de si mesmo. Houve momentos como essa jogada em que ele recebia a bola na linha dos 3 pontos e fazia uma finta aleatória sem motivo. Ainda mais White não consegue acertar uma. Ele está em má fase. Não há ninguém ao redor dele, mas ele está inseguro por já ter errado tantas vezes. Neste arremesso, ele hesita novamente, dando ao defensor meio segundo extra para contestar. Isso ocorreu várias vezes na série. Para alguém tão confiante, que normalmente não pensa 2 vezes antes de puxar uma bola de 3, arremessar tão mal fez com que ele hesitasse em arremessos que normalmente faria sem pensar. Então, digamos que você não viu e ignorou o olhômetro, mas você só repara em como os números dele caíram. Esses números parecem de quem jogou a temporada toda lesionado. Mas ele esteve saudável por 95% do ano. Acho que ele machucou um pouco o joelho no fim do ano, mas antes disso, seu desempenho ofensivo já tinha caído tanto que parecia uma sombra do que foi. Defensivamente, ele seguia fenomenal, mesmo liderando o ataque e limitando os erros, continuava bom. White influencia tanto o jogo que continua sendo positivo em quadra, mesmo com queda no arremesso. Contra o Philly, precisavam que ele se destacasse, mas não conseguiu. O Philadelphia 76ers conseguiu voltar de uma desvantagem de 31 pontos. Eles eliminaram o segundo colocado do leste. Com Jason Tatum fora do jogo 7, a esperança dos Celtics avançarem diminuiu. Mas esse time venceu 56 jogos mesmo sem Tatum na maior parte do ano. Com White irrelevante nos 6 primeiros jogos, este era o momento em que ele precisava aparecer e produzir. O resultado? Ele tentou muitos arremessos. Mas, diferente dos outros jogos da série, White começou acertando suas bolas de 3 imediatamente. Você sabe o impacto psicológico disso nos adversários, né? Se o jogador que você ignorou por 6 jogos começou a acertar os arremessos, isso mudou o esquema defensivo deles. A comissão técnica resolveu marcá-lo de perto agora. Com a marcação mais próxima no perímetro, White teve mais espaço para infiltrar e criar jogadas. Como eu disse, ele tem um dos primeiros passos mais rápidos da liga e, em situações de 1 contra 1, consegue te vencer no drible. Nos primeiros 6 jogos, eles recuavam e protegiam o garrafão por não respeitarem o arremesso dele até agora. Aqui vai uma curiosidade. Só no jogo 7 ele fez 4 cestas de 2 pontos. Nos 6 jogos anteriores juntos, ele fez apenas 7 no total. Claro, ele tentou muitos arremessos no jogo 7 sem Tatum, então era inevitável acertar alguns. Mesmo com volume maior, White ainda tinha dificuldade para pontuar. Os Sixers o defenderam bem. Quando acertou alguns arremessos de 3, passaram a marcá-lo mais de perto. Quando errava, deixavam ele arremessar e marcavam suas infiltrações. Ao longo dos anos, o Boston Celtics não hesitou em fazer grandes mudanças no seu elenco. Como a chegada e saída de Drew Holiday e Kristaps Porzingis, trocando Marcus Smart e Al Horford, que são jogadores muito queridos em Boston. Tudo isso visa montar um elenco melhor em torno de Tatum e Brown. Até o próprio Brown foi criticado por perdas de bola e drible ruim, o que muitos dizem impedir que ele seja a primeira opção, e há certa verdade nisso. No entanto, Derrick White era o cara que já foi visto como um ativo inegociável. Mesmo assim, seu desempenho caiu tanto que ele virou praticamente um peso morto com salário acima de 30 milhões de dólares. Ele não é inútil, mas a queda em quase todos os aspectos do jogo dele surpreende. Ele foi ignorado no ataque e ainda assim não conseguiu puni-los. O Celtics vai observar se ele consegue se recuperar disso? Talvez ele tenha lesão persistente nos joelhos. Mas a defesa dele não regrediu em nada, e é por isso que é tão intrigante. Ele manteve agilidade defendendo até os jogadores mais rápidos, por isso ainda tem valor mesmo sem pontuar. Ainda assim, preferem que ele retome sua forma antiga. Eles precisam disso para que o Celtics dispute o título novamente. Enfim, pessoal, me contem o que acharam da regressão insana do Derrick White. O que acham do Jaylen Brown como primeira opção? Sem o Tatum, os números dele cresceram, mas ele segue o mesmo jogador. Como você vê o futuro dos Celtics? Foi a primeira derrota na primeira rodada em 5 anos. Que mudanças espera? Me contem nos comentários. Muito obrigado a todos por assistirem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!